Pois bem, como a primeira matéria desse vlog, eu tenho a honra de ser um dos primeiros a fazer um review sobre esse mangá, ao menos tratando de vlogs brasileiros, né? Que pra mim é um dos melhores e mais diferentes mangás que eu já li na minha pequena estrada de otaku. Que se trata de Shinigami-sama Nisaigo no Onegai wo. Um nome um pouco comprido que faz perder um pouco a atratividade. Alguns fãs de anime e mangá não gostam de mangás com nomes compridos. Acho que ninguém gosta, né? E que na maioria das vezes até tira o interesse do público, se tratando somente pelo nome. A pessoa não consegue falar e acaba esquecendo, deixando pra lá. Como, como aconteceu com várias obras. Já ouvi alguém dizendo que nunca iria ver a Anohime Hana no Namae ou Bokutashi wa Madashi Shiranai porque é um nome comprido e isso tira o interesse das pessoas. Mas assim como a Anohana também teve a abreviação para Anohana, então a gente apenas vai chamar Shinigami-sama Niwonegai Saiko no Onegai wo de Shinigami-sama, que vai simplificar a vida de todo mundo. Eu acabei falando errado até, tá vendo? Tipo, é impossível falar o nome inteiro para decorar um sacrifício, mas vamos lá. O título, por sinal, é bem desconhecido pela maioria, não só aqui no Brasil, mas também levando em conta que eu não consegui achar scans gringos traduzindo do japonês, é bem complicado. O mangá já foi finalizado e aqui nos scanlators portugueses, ele foi traduzido até o capítulo 6 só e parou, morreu, ninguém traduz mais. Eu também tentei achar nos scanlators gringos, mas tá parado pelo 9 e 10 e no Japão já foi finalizado. O mangá, que possui um total de 4 volumes, publicados pela Gangan Joker, uma revista mensal do Japão, com 6 capítulos cada volume, e totalizando um total de 18 capítulos ao todo. Ou seja, ainda falta bastante para ser traduzido aqui nos scanlators brasileiros. E não sei porquê, mas é um mangá esquecido por muitos, eu não entendo. Se tratando de uma história que, diga-se de passagem, original. Nesses tempos atuais, onde os mangás costumam ser, não só mangá, anime, filme, tudo gira em torno do clichê, do conteúdo para vender. As pessoas só fazem coisas que realmente vendam, como fanservice, violência. E eles esquecem de uma boa história e de algo que realmente seja diferente de tudo que nós já vimos. Mas, para quem gosta de coisas atrativamente diferentes, está aí um mangá que eu recomendo. É um bom mistério com pitada de humor e um pouco de shonen. Não deixem de conhecer essa obra. Bom, voltando à história, como eu já disse, o contexto do mangá é um tanto diferente dos outros, com revelações trolladas em quase todos os capítulos, estilo Kubuchichi. Se bem que o Kubuchichi, autor de Bleach, tá pegando leve ultimamente, né? Vamos esperar mais algumas trolladas como antigamente. E também lembra bastante o Ryukishi 7, de Umineko no Nakoroni e Higurashi no Nakoroni, obras famosas. Deixando de lado a complexidade extrema desses dois autores, Shinigami-sama possui um ar arrebatador e mais simples, o que prende o leitor, fazendo ler o mangá e querendo ler cada vez mais, saber o que vai acontecer daqui pra frente. Apesar do tema não ser tão maduro assim, o mangá tende a ter um pouco de características seinen, apesar de ser classificado como shounen. Ele consegue centralizar um tema bem focado mesmo. Ele não se perde, apesar das trolladas em quase todos os capítulos. Bom, deixando esse blá 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 de lado, vamos falar da sinopse. A história começa quando Aida Shizuka, um adolescente que teve pai, mãe e irmã mortas, estava prestes a ser executado, sendo considerado como culpado por ser o único sobrevivente na cena do crime. O cara foi pego lá com a mão na massa, quer dizer, com a mão num cutelo estilo Ryugu Reno de Higurashi, enquanto os pais dele e a irmãzinha estavam mortas, trucidadas no chão. Não haveriam dúvidas de que ele era o culpado, não tinha ninguém no lugar, 99% de chances indicavam que ele era o assassino. E ele não se lembrava do que tinha acontecido minutos atrás, então ele também se considerava como o culpado. Vocês podem esperar bastante suspense a partir disso daí. Apesar das provas indicarem que Aida era o culpado, o mesmo, no momento que for encontrado na cena do crime, ele não conseguia dizer ao certo.
E aí o mistério começava a se aprofundar cada vez mais. Até que, por sorte, ou talvez destino, uma Shinigami, denominada no Japão como Deus da Morte, como a maioria já deve saber, aparece para Shizuka. Aí começa já a ficar meio viajado, né? Pra quem pensou que seria um tema não racional, mas como eu vou dizer, técnico, um tema que não fuja pra fantasia. Mas aí apareceu um Shinigami, que seria a irmã de Shizuka, sim, a Aida Hibiki, uma garota com características únicas, tipo uma personagem bem legal, meio moe tsundere, tá. Não pode deixar de acrescentar um pouco de clichê, mas acho que isso daí ninguém tem escapatória. No encontro, a menina com sua nova profissão, quem não lhe agradava, de certa forma, acaba não acreditando que seu primeiro trabalho seria com seu assassino e seu irmão. Por falar no trabalho, o dos Shinigamis, no mangá, é o de conceber o último desejo para as pessoas que estão na beira da morte. Os Shinigamis aí são mais bonzinhos do que os de Bleach, né? Que só matam Holes. Bom, e após morrer por motivos específicos, ela acabou se tornando um Shinigami. E a primeira pessoa no qual ela teria que realizar o primeiro pedido era do seu irmão. Um pouco estranho, né? Meio ataques tsundéricos e raiva da garota, ela se recusa a fazer o trabalho, porque acha que ele matou ela e os pais dele. Os dois. Bom, e ela se recusando, ela acaba conversando com o irmão dela. E ele acaba persuadindo ela e convencendo que não foi ele o culpado. Eles tiveram uma longa conversa e acabaram por se dar bem. Apesar de ser um pouco insano, não é? E depois isso foi levado para a Assembleia da Corte Shinigami para determinar o futuro do Shizuka. Até no momento, os dois irmãos seguem em busca da verdade em torno das mortes e também procuram a vingança. Mesmo que isso não esteja aparente no contexto do mangá, né? Apesar da fórmula soar bem fraca, o conteúdo é bastante abrangente, com diálogos inteligentes e situações inusitadas. O mangá se torna uma mescla de mistérios e a sensação de querer saber o que vai acontecer, assim como Lost, você queria sempre saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Tudo bem que foi uma comparação esdrúxula, mas só serve como referência. Bom, diferente da maioria dos mangás por aí, que quando você lê um capítulo, você nem fica com vontade de saber o que vai acontecer nos próximos. Eu acho que, pra mim pelo menos, só o tema, mangás que tenham o tema suspense como gêneros principais, que conseguem deixar essa expectativa no público. E não é apenas um tema ache o culpado ou investigação. O mangá acaba por colocar uma drama mais meio ao público. Não fica com enrolação. O público ele se desfoca, do contexto principal, que é onde os dois irmãos vão em busca do assassino dos seus pais e da Hibiki também. Em Shinigami-sama é diferente, tudo tem uma certa ligação. Apesar de possuir arcos separados, o contexto é sempre o mesmo. O misterioso Aida Shizuka é o personagem a par de todos os mistérios. E pra mim ele é um dos personagens masculinos que eu mais curti dos mangás que eu já li. O cara, ele é fodão. Ele é fodão e o cara dá medo. O diferencial do mangá é o seu clima. Ele consegue prender bastante quem tá lendo. Os traços também levam o clima de suspense com um pouco de terror até nas partes mais sangrentas. E o rumo que a história toma de capítulo em capítulo. Eu ainda não vi enrolação até os capítulos que eu li. Não teve passagens desnecessárias ou fanservice nem nada. Cada capítulo é um novo assunto, com uma abordagem rápida sobre o contexto de cada arco. Isso torna a história bem menos enjoativa e até meio viciante pra mim, mesmo lendo em inglês. A Hibiki, a protagonista, é a típica irmã mais nova, que por sinal tem um pouco de complexo de irmãzinha. Tá bom, eu falei que não tinha tanto clichê, mas aí começa a entrar um pouco. Mas nada que estrague a obra. Ela é bastante fofa e tem ataques tsundéricos e uma personalidade cativante. Ela se mostra uma protagonista bem razoavelmente legal. Além de ser inteligente, esse relacionamento com o Shizuka é mais do que irmão, irmã, um amor fraternal. Agora, se tratando do Shizuka, o fodão,
as coisas, né, não podem ser definidas assim tão fácil, porque ninguém consegue saber as características reais dele, ninguém consegue saber se ele é bom, se ele é mal, se ele tá falando a verdade ou não. O cara, ele tem 1000 faces, é isso que me deixa mais interessado no mangá, é o Shizuka. E falando mais dos traços, a arte ela tende um pouco a ser parecida com o Tassogare Otome X Amnesia, que estreou em anime recentemente, nessa primavera de 2012. E eu acho que, diferente de Tassogare, Shinigami-sama vai demorar bastante, ou talvez nunca tenha uma animação. Eu espero que sim, mas é bem difícil. A arte de Shinigami-sama é meio mais escura comparando com a Tassogare, mas focando principalmente as expressões dos personagens, assim como o Chichikubo faz, vários autores por aí, eles se focam nas expressões e movimento dos personagens. É relevante também nas cenas de horror e gore, que tem bastante sangue, os traços são bem trabalhados, é bem grotesco mesmo. E finalizando, o mangá tem um pouco de tudo, pra quem gosta de uma trama bem amarrada, sem apelação e personagens com características únicas, Shinigami-sama é uma ótima recomendação. Espero que algum dia ele saia das sombras e se torne um anime, apesar de que isso é meio utópico, né? Mas quem sabe, né? Se já teve tanto anime ruim por aí e continua tendo, quem sabe os japoneses tomem juízo. Bom, galera, esse foi o review de Shinigami-sama Saigo Onegai wo. Espero que tenham gostado. Se interessarem pelo mangá, tem na Manga Fox online em inglês. E na Sakura Animes tem alguns capítulos traduzidos, até os 6 em português. Eu fico por aqui. E no próximo vlog a gente vai falar de Tassogare Otome X Amnesia, mais um mangá de suspense excepcional. É isso. Tchau, né?